Oi, gente, que bom, nosso segundo encontro já está acontecendo. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais na literatura brasileira, tão importante aí para a nossa prova do Enem, que já se aproxima. E com um tema muito especial, hoje nós vamos falar das mulheres ao longo dos séculos. Como a mulher brasileira foi tratada na literatura? Qual a visão dos nossos autores, dos nossos artistas, em cada movimento literário, acerca dessa figura tão importante na sociedade, que é a mulher? Então, nós já temos aqui na nossa primeira tela essa diversidade do perfil feminino. Nós sabemos que a mulher brasileira, ela tem toda essa diversidade de traços físicos, né? E também suas características tão peculiares quanto a seu comportamento ao longo dos séculos. E nós vamos começar por elas, tão significativas, tão importantes, tão valiosas mulheres da nossa sociedade, a mulher indígena. E o que a gente vai falar dessa mulher indígena? Para isso, para a gente falar alguma coisa sobre elas, nós vamos lançar mão do texto de Pero Vaz de Caminha. Então vejamos, o que foi esse texto? Esse texto representa um documento informando ao rei de Portugal as características da terra brasileira e as características do povo brasileiro. O trecho a seguir, ele remete para nós o conceito, a visão do português a respeito da mulher indígena quando ele chega ao Brasil. Vamos lá? Ali andavam entre eles, índios, 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas. E suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Então nós vamos falar dessa cordialidade com que a mulher indígena é descrita aqui por Pero Vaz de Caminha, quando ele diz assim: bem novinhas e gentis. E aí nós vamos entender um pouco dessa descrição das partes íntimas, né, das indígenas. Vejam só que existe uma inocência, uma pureza muito grande nessas moças gentis, novinhas e puras, inocentes. Por quê? Os portugueses olhavam para as suas partes íntimas e muito, ele diz, elas não se envergonhavam, porque eles achavam aquilo assim, era algo que realmente chamava a atenção, o fato, né, de todas elas com as partes íntimas tão limpas e cerradas, e elas não se envergonhavam. Então vejam só que lá no início, no período em que o português chega ao Brasil, a mulher, a primeira mulher, a indígena, ela é descrita com essa forma de pureza, de inocência, ou seja, para elas, que mal havia, elas estão no seu estado natural. Para elas, aquilo é algo muito normal, né? Então, esse é o nosso primeiro indício aí da visão feminina. Continuando, nós vamos ver o Gregório de Matos, lá no Barroco. Como o Gregório de Matos, como o Barroco já trata a mulher. É interessante que nesse momento em que o Barroco é uma escola literária muito complexa, porque nós temos, né, uma poesia lírica religiosa, uma poesia lírica amorosa, uma poesia lírica filosófica, temos uma poesia satírica muito forte com o Boca do Inferno e temos também Padre Antônio Vieira com os sermões. É um momento literário muito complexo,
com uma linguagem rebuscada, o uso de paradoxos, antíteses, algo muito forte. E aí fica também uma dica, esses poemas aí no Enem muito paradoxais, né? Existe muita ideia de, né, céu, inferno, pecado, perdão, tem muita característica mesmo do barroco. Mas e a mulher? A mulher. Então eu escolhi para nós um trecho do poema A Mesma Donante. E é muito interessante essa mescla que o eu lírico faz com a figura feminina. A mistura do anjo e da flor. Ele diz assim: anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Peraí. Ela é anjo no nome, porque é angélica, e Ângela, me perdoe, e angélica na cara, ou seja, o rosto, a face é angelical. Isso é ser flor e anjo juntamente. A mesma pessoa, a ideia dessa mulher, anjo e flor. E ele diz ser angélica flor e anjo florente, como se uma coisa se misturasse à outra. Em quem, se não em vós, se uniformara? Ele fala para a mulher amada. A ideia de anjo de flor é uma ideia que se uniformiza aí na visão da mulher. Só que numa outra estrofe, que não está aí, ele diz assim: mas, né? Quem vê uma flor que não a cortara, e quem vê um anjo que ao seu Deus não adorara. Então vamos pensar assim. Esse desejo de posse já é visível aí na ideia, no texto barroco. Então, nós podemos até dizer que se estudarmos profundamente a linguagem, como a mulher dentro da literatura e a linguagem utilizada pelos autores acerca da mulher, em muitas situações a ideia de objetificação da mulher se concretiza. Nós até podemos dizer que é muito essa idealização da mulher, porque o anjo é intocável, é um ser divino, mas ao mesmo instante a flor é aquela que ele deseja cortar e tomar posse para si. Então nós temos mesmo essa ideia de posse da mulher, esse desejo que se mistura ao sentimento de idealização. Então vejam só como é uma ideia totalmente paradoxal, característica do próprio barroco. A mulher ser anjo, o ser idealizado, inalcançável, inatingível, né? O ser divino, e a mulher ser flor para ser tomada, ser possuída para si. E aí o barroco, nesse paradoxo em que ele apresenta a ideia da mulher. Caminhando ainda, nós vamos ao século XVIII agora. Fomos ao século XVI, XVII, XVIII. E aí nós temos Marília de Dirceu no arcadismo. O Dirceu é aquele que falou assim: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato e de expressões grosseiro. O Dirceu é aquele que se declara para a mulher amada, convencendo-a de que ele tem recursos, né, para mantê-la, de que ele é um homem do campo, mas ele não é o grosseirão que vive lá no trabalho pesado, não. Ele olha, quando ele fala assim, não sou algum vaqueiro que viva de alheio gado, eu não vivo cuidando do gado de outras pessoas. De tosco trato, quer dizer, eu não sou um homem grosseiro. E de expressões grosseiras, eu não sou um homem de expressões, né, grosseiras. Significa, pessoal, que a gente tem esse poeta que tenta convencer a mulher amada, né, do seu próprio valor, do próprio significado que ele terá na vida dela, mas nós já estamos caminhando para a idealização da mulher no romantismo, que a gente viu no nosso último encontro. Na nossa última aula, nós falamos da mulher no romantismo, usamos até Aurélia, falamos de Iracema. E vejam só como o poeta no arcadismo trata a mulher. Olha, veja que interessante.
Como nesse período da Inconfidência Mineira, né, os Árcades que eram, me desculpe, que eram também confidentes, eles usavam pseudônimos justamente por ser um período, né, de muita perseguição. E inclusive Marília também é um pseudônimo, mas vejam a forma como ele retrata a mulher. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Pessoal, nós estamos comparando o brilho do olhar da mulher amada à luz do sol. Só que para o poeta, a luz do sol não se atreve, é impressionante, é maravilhoso até, né? É bem caminho já para o nosso romantismo. A luz do sol não se atreve. Olha, papoula ou rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Então ela tem faces brancas e rosadas, ou seja, a pele é alva, mas as faces são rosadas. É uma pessoa saudável, uma pessoa que tem vivacidade no próprio rosto. Os teus cabelos são uns fios de ouro. Teu lindo corpo bálsamos vapora. Olha, gente, o cabelo, olha o valor da cabeleira da mulher nesse período. É sempre do arcadismo ao romantismo, nós temos descrições, aliás, o cabelo da mulher ao longo da literatura é fantasticamente utilizado pelos poetas a fim de engrandecer a beleza feminina, envaidecer também a própria mulher. E ele compara os cabelos com fios de ouro. Então você imagina que essa seja uma mulher de cabelos claros, né? Não fez o céu, gentil pastora. Olha, gentil pastora é a amada, é a quem ele se refere. Isso nós temos na literatura uma apóstrofe, uma figura de linguagem, que lá na nossa aula de gramática a gente chama de vocativo, né? Ele fala com ela, ele está falando com a mulher amada. Ele disse: não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Gente, o céu não fez um tesouro igual à mulher amada, igual a esses cabelos, igual a esse corpo que evapora um bálsamo, a esses cabelos que são fios de ouro. O céu não fez outra beleza igual, outra riqueza igual para a própria glória de Deus. Olha que coisa, que exagero, como essa a mulher amada. Por isso ele fala: graças Marília Bela, graças à minha estrela. Então vejam só, essa ideia da mulher que guia, a mulher idealizada. Então a literatura do arcadismo no século XVIII, embora nós tenhamos um momento totalmente pastoril, bucólico, a vida no campo versus vida na cidade, essa mulher é a mulher que vive no campo. Então essa não é a mulher urbana. Nós temos, quando ele fala gentil pastora, nós temos claramente o perfil da beleza feminina, sim, já bem caminhando para o romantismo, mas essa não é urbana, essa é uma mulher que vive uma vida bucólica, pastoril, característica então do nosso arcadismo. Ok? E aí a gente vai relembrar que nós tivemos a aula do romantismo, em que a mulher é idealizada, lembrando então da beleza completa, né, de Iracema, da qual falamos no nosso último encontro. Também falamos de Aurélia, falamos de outras personagens da literatura romântica. Então agora vamos passar a literatura romântica para o realismo, século XIX, que é tão fantástico. Bem, e o que é esse momento do realismo? O realismo, ele traz, é como se nós tivéssemos um véu que cobrisse a realidade social lá no romantismo. E esse véu que cobre a realidade social, ele idealizou a mulher, idealizou a sociedade,
idealizou o índio, exaltou exageradamente a beleza da mulher, do índio, da natureza, do amor. E de repente, é como se a gente rasgasse esse véu e entrássemos numa literatura que chamada realismo / naturalismo, porque são do século XIX, nós vamos entender isso por quê, mas que a gente entrasse numa literatura com uma linguagem mais objetiva. E a literatura, a gente chama o realismo de momento literário em que o ser humano ele é analisado na sua complexidade. Algo fantástico que Machado de Assis traduz nas suas obras para nós é que ninguém é completamente bom nem completamente ruim. Por mais que nós entendamos e amemos alguém, essa pessoa vai ter características negativas. Por mais que não gostemos de alguém, essa pessoa também tem características positivas. A complexidade do ser humano na análise psicológica do ser é fantástica dentro da literatura realista. E a mulher dentro do realismo, ela é tratada de forma não só mais objetiva, mas mais palpável. Por exemplo, é a mulher que já tem atitude, é uma mulher que tem sonhos, é uma mulher que tem desejos, é uma mulher que não se limita tanto quanto lá no romantismo, na ideia total da submissão, da perfeição moral, né, do romantismo. Essa perfeição moral, essa perfeição ética, a gente agora coloca isso mais em pauta e em dúvida em muitas circunstâncias, em muitas vezes, como na obra Cartomante, porque nós temos narrações de adultérios, e aí começa com uma apresentação das relações amorosas mais reais. Então, aquele amor lá do romantismo, em que a gente entendia assim, se não pode viver feliz para sempre, a personagem principal, né, ou a heroína, morre, porque, melhor, como aconteceu em Lucila, porque assim a gente entende que a sociedade, que o perfil do padrão social não se perdeu. Então, aqui nós temos uma visão diferente disso tudo. Essa mulher, vamos usar primeiro Capitu. E Capitu é uma personagem intrigante aí várias vezes. Eu já li o livro 12 vezes. E assim, eu confesso que a primeira leitura que eu fiz do livro, gente, isso há muito tempo, quando eu estava na faculdade, no curso de letras, eu fiz a primeira leitura e cheguei para o meu professor de literatura e falei com ele assim, professor, era professor Lacerda, maravilhoso professor. E ele disse assim, eu falei, professor, a Capitu traiu o Bentinho. Aí ele disse, Valéria, leia novamente o livro. E eu li. Quando eu fiz uma nova leitura do livro e passei a entender a personagem Bentinho, como, né? Ele era o narrador, personagem, e todo o texto está na visão de Bentinho. Então eu passei a entender mais as características de Bentinho, de Capitu, e eu gosto muito até de falar de um trecho em que o Bentinho fala, né, na hora que o Escobar, que era o possível amante na cabeça de Bentinho, Capitu o traiu com o Escobar. Então quando o Escobar morre, no dia do velório, a Capitu chega assim perto do caixão, aí o Bentinho descreve assim, que ela olhou tão fixamente para o defunto como se quisesse tragá-lo para dentro de si, que uma lágrima ali rolou. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas estava todo mundo chorando no velório, tem gente que chora, né? Até sem conhecer quem está ali. Ela anteriormente estava consolando a viúva.
E o Escobar era um amigo muito próximo, eles eram duas famílias muito amigas, muito próximas. E se todo mundo chorava quando ela chega, quando ele olha para ela, ele imagina que ela esteja chorando que ela esteja olhando para ele com olhos de viúva. Então, na verdade, a gente fica entendendo que tipo de ser humano, né? Que tipo de autoestima também tinha o Bentinho. Mas, olha o que o texto aí diz. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Era também mais curiosa. As curiosidades. Capitu era realmente a personagem instigadora. Era aquela mulher, é a mulher que pergunta, é a mulher que discute, é a mulher que dá ideias. Então, na primeira fase, o momento deles, antes do casamento, no momento da infância, adolescência e tal, ela é no casal, na relação, aquela que tem a atitude, ela que cria situações. E esse é o perfil feminino da mulher do realismo. Uma mulher diferente do romantismo, porque esta é a mulher que não cede por completo a uma situação, mas ela já tem uma nova atitude. É uma mulher real, dessas que a gente entende assim, tem sentimentos bons e tem sentimentos ruins também. E olha só, ela foi descrita como olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Essa concepção de uma mulher dissimulada é uma descrição, né, narrada pelo Bentinho, mas a gente entende o seguinte: o que significa olhos de cigana, oblíqua e dissimulada? É todo esse suspense, toda essa sensualidade, todo esse mistério em torno da personagem realista de Machado de Assis. E olha só, Machado de Assis, lá na obra O Alienista, inclusive, é uma obra muito comum no Paz. A gente já entende uma característica, um pezinho lá no naturalismo, porque já é mesmo uma característica bem mais naturalista da imagem da mulher na descrição da esposa do Simão Bacamarte, da obra O Alienista. Então vejam só, ele diz assim: Dona Evarista mentiu às esperanças do doutor Bacamarte, não lhe deu filhos, robustos nem mofinos. Ou seja, qual é a expectativa para o casamento? Ter filhos. Qual a função da mulher? Gerar filhos. Vejam a diferença da mulher romântica para essa mulher realista já com tendência naturalista. Gerar filhos é a reprodutora. E o Simão Bacamarte, então, foi decepcionado, porque a dona Evarista, que já era viúva, e quando ele se casa com ela, então, olha só, diz o texto assim: a índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos, 4 anos, depois 5. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, da cidade onde ocorre todo o enredo, né? Não atendeu às admoestações do esposo e à sua resistência explicável, mas inqualificável. Devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes. Vejam só que eu gostaria muito que vocês entendessem assim. Já mudamos o padrão feminino por completo quando entendemos a mulher como a reprodutora. Então, nessa obra realista, nós já estamos com uma tendência, né, bem transitória, assim, bem forte para características de uma mulher naturalista. Mas interessante que eu coloquei aqui um trecho, gente, que eu tirei até de uma prova do Enem. Esse trecho da prova do Enem é fantástico para que a gente entenda a relação entre a mulher romântica e a mulher realista. Vejam só.
Machado de Assis, ele é quem fala, esse é um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele está falando de uma personagem da obra, que é a Marcela, e ele diz assim: naquele tempo, olha a descrição da mulher, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa, ou seja, a mais cheia de vontades. Vejam a descrição dessa mulher que já tem atitude, já tem opiniões, né? Já é desenvolta. Aí ele diz assim: não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, ou seja, vou dizer que ela era perfeita. E olha por quê, gente, olha que interessante. Porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Esse romance que diz aqui significa: esta não é uma obra do romantismo, em que o autor fecha os olhos para as questões físicas, porque as espinhas e as sardas são da idade, são características de uma mulher, estão presentes na mulher, não tem como esconder, não tem como fingir que elas não existem. Então, olha que legal. Mas ele diz assim, e a questão lá na prova do Enem foi justamente isso. Machado de Assis estava se referindo realmente de uma forma crítica às características do romantismo. Então, olha, não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo. Por quê? Porque isso não é romance em que o autor sobredoura, né, ou coloca em relevância, desconsidera de forma relevante a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também, eu não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Quer dizer, eu não estou falando que ela tinha espinha, não, só estou falando que isso não é uma obra do romantismo, é realismo. E ele diz, ela era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Vejam o aspecto de sensualidade que começa a sexualizar a figura feminina. Por isso nós temos essa diferença da visão da mulher ao longo dos séculos. Bem, e aí a gente vai partir então, fechando o nosso estudo da visão da imagem da mulher, nós vamos fechar com o naturalismo. Gente, olha só. Isso aqui é o cortiço e eu gostaria que vocês, assim, dessem uma boa olhada nessa imagem, porque ali está a personagem que nós vamos tratar com muita relevância aqui, que é a Rita Baiana. Então, vejam bem. No naturalismo, a mulher é apresentada de uma forma bem real. Mas nós vamos considerar que o realismo e o naturalismo, embora no mesmo século, em 1881, duas obras foram introduzidas na literatura brasileira, uma realista e uma naturalista, e a gente tem duas escolas literárias que ocorrem simultaneamente. E como diferenciá-las? Enquanto nós temos um perfil mais psicológico lá no realismo, nós temos um perfil mais biológico, patológico no naturalismo. E a mulher, no naturalismo, ela é vista com todas as suas implicações e defeitos, e até mesmo de forma muito exagerada. A mulher no naturalismo, ela tem quase em todas as obras, principalmente de Aloysio de Azevedo, a gente tem a questão muito clara do zoomorfismo em todas as personagens, na maioria delas, mas na mulher bem específico. E o que é esse zoomorfismo? Zoomorfização. Olha, é super interessante. É quando o ser humano,
ele assume características dos animais. Então, e é legal que a gente tem na obra O Cortiço, do naturalismo, um processo de zoomorfização com uma personagem chamada Rita Baiana, que vai ser o nosso exemplo hoje de mulher do naturalismo. Mas daqui a pouco, quando estudarmos o modernismo, a gente vai entender, por exemplo, lá na obra Vidas Secas, a gente vai estudar a antropomorfização, ou seja, o animal é que assume características humanas. Aqui, o homem assume características dos animais. O que ocorre aqui, então, com a mulher no naturalismo também. No naturalismo, a mulher é representada de forma real, bem, exagerada psicologicamente e patologicamente. O autor naturalista Aloysio de Azevedo procura destacar o comportamento e o modo de algumas personagens, bem como as condições socioeconômicas do universo feminino do século XIX. Então, quem é a Rita Baiana? A Rita é aquela lavadeira, mas que paga o próprio aluguel, que não vive pelo domínio de um homem, sedutora, é a mulher assim cobiçada, desejada, é a mulata que representa toda essa sensualidade. Mas nós sabemos que existe algo muito forte dentro do naturalismo que a gente não pode desconsiderar, que é o homem produto do meio. Como que funciona isso? O cortiço, o lugar, o ambiente, condiciona o comportamento das personagens. E um exemplo disso é a personagem, a personagem em que, desculpem, é o momento em que Rita Baiana, né, faz com que uma família portuguesa que chega para trabalhar, né, com todos os seus sonhos para a terra brasileira, a Rita chega até essa família e consegue seduzir aquele português de uma forma fantástica, de uma forma que o leva a mudar totalmente os rumos dos seus sonhos, as suas prioridades como pai de família, e isso é bem comprovação do homem produto do meio dentro dessa obra. E aí a gente vai ver um pouquinho agora da Rita. Olha só, gente, a Rita. Rita Baiana, que foi trocar o vestido por uma saia, surgir de membros e braços nus para dançar. Olha, ela quis vestir uma roupa decotada e uma saia rodada para dançar, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda do paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. E aí tem o zoomorfismo, a ideia dessa mulher serpente, essa mulher que se torna serpente. E é bem interessante lá na obra que a descrição da dança, né, o rebolado, toda a forma de dançar da Rita, lembra também a serpente, mas o perfil sedutor, né, esse perfil de seduzir também é da serpente. Isso é um processo de zoomorfização, pelo qual, olha, a mulher passa durante o naturalismo. O chorado, me desculpem, vamos voltar um pouquinho, gente, olha. Cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda de paraíso, olha toda a sensualidade dela aí, com muito de serpente, muito de mulher, olha a zoomorfização. O chorado, era música, né? Arrastava-os a todos, quer dizer, a música local ali arrastava todo mundo, envolvia todos os moradores, desesperando aos que não sabiam dançar. Mas ninguém como a Rita, só ela. Só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada,
Gente, vamos pensar então que nós estamos aqui com uma intertextualidade, né? Com um trecho com a Bíblia, com intertextualidade aí bíblica, considerando, fazendo uma comparação entre a Rita com a própria serpente que enganou Eva no paraíso. E aí diz assim: só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada, aqueles requebrados que não sabiam ser, sem o cheiro que a mulata voltada de si e sem a voz doce, quebra harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante. Vejam a mistura de sensações que a presença da Rita Baiana causa nas pessoas. A mistura de sentimentos antagônicos, né, que essa mulher sensual, essa mulher que respira, que inspira sensualidade, a sexualização da Rita é muito clara ao longo da obra, porque esta visão fica ao longo do naturalismo para a imagem feminina. Então, assim, a gente tem ao longo dos séculos a mulher descrita em diversas formas, mas nós sabemos, né, que cada momento da literatura tem a ver com todo o contexto histórico. Esse momento, então, né, da formação do cortiço, nós temos aí o fim, quando acabam os cortiços, nós temos um período, né, muito complexo, mas a descrição dos cortiços no Rio de Janeiro são descrições, dentro do naturalismo, muito perfeitas para entendermos como aquele meio social, sem recursos, né, sem infraestrutura, sem qualidade de vida, influenciou na vida das pessoas, no comportamento das pessoas. Então é isso aí, gente. Olha, vamos relembrar um pouquinho? Nós falamos hoje da Índia, lá de Peru Vaz de Caminha, falamos da mulher na visão de Gregório de Matos, falamos da mulher no arcadismo, falamos da mulher no romantismo, no realismo e naturalismo. Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês.